Olá, que bom você estar conosco em mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos chegando ao final do trimestre. Que bom, que lição extraordinária. A cada semana nós estamos estudando e para nós é uma alegria compartilhar esta grande bênção que é a palavra de Deus a você a cada semana, que tem nos acompanhado aqui nas redes sociais da Associação Paulista Sudeste, tanto no Facebook como também no YouTube. Eu já convido você que está no Facebook a compartilhar em sua página aí o nosso estudo, também pelo YouTube, né? Você pode compartilhar nos seus contatos com seus amigos também. E esta lição do trimestre, que estamos falando sobre como fazer amigos para Jesus. Mas lembrando que já estamos terminando aqui a nossa lição e já mostrando para você a lição do próximo trimestre. Que tema extraordinário, eu já tenho a minha lição, eu acredito que você também tenha. Se porventura não tem ainda, está esperando o quê? Assine a lição, compre, mas também estude, viu? Que legal. Olha só, dá uma olhada quem está comigo hoje. É claro, ele, o meu xará, pastor Wanderson Domingues, e também pastor Cândido Gomes. E aí, dupla, tudo certo? Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Xará, dá um alô para esse povo aí. Um abraço especial para os nossos amigos que estão nos assistindo aí dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo. Uma satisfação, Xará, estar com você, com o nosso mito aqui, o pastor Cândido, e que a lição seja uma bênção. Muito legal, pastor Wanderson, estar com vocês dois aqui é um privilégio. Sempre que nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus, é uma bênção, é um privilégio e sempre um milagre acontece. Que não seja diferente hoje, que ao abrirmos a palavra, seu coração seja impactado e você se levante para cumprir a missão. Privilégio estar com vocês. Que legal. Minha pergunta é, vocês já têm essa lição aqui? Tem assinatura, não tem? Já fizemos a assinatura, que pastor. Legal. O pessoal está colocando na tela aí o contato para você ligar, para você enviar uma mensagem, para você fazer a sua assinatura também pelo site, né? projetomaná.com. Muito simples, muito fácil. Fica a nossa exortação para você não deixar de ter a lição da Escola Sabatina. Amigos, é o seguinte, você já conhece aqui, mas quem sabe você tem assistido pela primeira vez, pastor Wanderson olha aí. Os muitos Wandersons nos fazem delirar. Eu sou o Assunção, ele é o Domingues. Ele é o Domingues. É um dos nossos evangelistas aqui no campo. Pastor, é isso mesmo? Rapidinho, seu trabalho aqui na Associação Paulista Sudeste. Legal, pastor. Eu tenho o privilégio de trabalhar aqui junto ao pastor Robson no evangelismo. E a gente tem rodado as mais diversas igrejas aí, levando o evangelho, ajudando pessoas a tomar decisão. Também ajudo na coordenação da área de capelania e ajudo no projeto especial aqui, que é o projeto Terceiro Ato. É isso. Legal. E as pessoas podem acompanhar as transmissões no Terceiro Ato também, né? Podem sim, é só entrar ali no nosso YouTube, tá bom? É Comunidade Adventista Terceiro Ato, e você vai encontrar ali dezenas, centenas de palestras dos mais diversos assuntos teológicos. Muito bem. Pastor Cândido, você tem assim um rosto jovem, né? uma empolgação quando se fala de jovens, mas também desbravadores e aventureiros, pastor. Que trio de ministérios fantásticos, pastor Cândido. É isso mesmo, aqui na Paulista Sudeste temos o prazer de conviver, de liderar os mais de 4.600 jovens do nosso território, 18 cidades, e também os 97 clubes de desbravadores, os 83 clubes de aventureiros, fora os líderes do Ministério da Música, pastor. É verdade, então, todos esses ministérios envolvidos na missão para a glória de Deus. Muito bem. Xará, nós vamos deixar, é claro, um segredo aqui, né? Nós vamos deixar esse mistério, mas está vindo novidades aí para o próximo trimestre da lição. Nós vamos falar semana que vem, combinado? Mas tem novidade.
Pastorzão, tá vindo coisa nova, coisa boa, inovadora, profunda, prática, e vai ser muito legal de assistir, de compartilhar com os amigos também. E ouvir também. E ouvir também, não é? E ouvir também. Bem-aventurado aqueles que assistirem e ouvirem o que vem por aí. Exato. Então, pessoal, vá se preparando. Semana que vem, aqui no Facebook e também aqui no YouTube, nós vamos revelar para vocês alguma coisa que estamos preparando, que a gente já vai trazer aí para o próximo trimestre. Top, bacana, tá bom? Mas vamos lá, vamos entrar na lição. Pastor, o Wanderson vai orar, tá bom? E nós vamos então para esse estudo maravilhoso que é o estudo desta semana. Vamos lá, oremos. Querido Deus e Pai, neste momento nós vamos recapitular o nosso guia de estudos da Bíblia, a lição da Escola Sabatina. Nós vamos abrir a Tua Sagrada Palavra e suplicamos que o Senhor seja o nosso professor através do Teu Santo Espírito. Que nós aqui, os pastores, os professores que estão nos assistindo, os amigos que nos assistem, sejamos todos inspirados, iluminados e guiados pelo Teu Santo Espírito para compreender a Tua Palavra. Oramos por Jesus. Amém. Uma mensagem que vale a pena compartilhar. E nós encontramos no estudo desta semana o livro do Apocalipse. Eu tenho assim uma paixão por esse livro. É muito bom a gente chegar ao final da lição e falar sobre esse livro. Um livro que é extraordinário. Há pessoas que têm medo de estudar, né, Pastor Wanderson e Pastor Cândido? Tem gente que tem medo. Há pessoas que começam a ler, não entendem nada, mas é um livro revelador. É um livro que há uma mensagem especial, por isso que o tema da lição está falando sobre isso. Uma mensagem que vale a pena ser compartilhada, e nós encontramos esta mensagem centrada neste livro. E é claro que o verso principal, e eu gostaria que o pastor Cândido pudesse ler para nós o texto que está em Apocalipse capítulo 14, nos versos 6 e o verso 7, porque aqui nós encontramos algo extraordinário, pastor. Leia para a gente. Vamos fazer a leitura então. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7 dizem assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Pastor, daqui a pouco nós vamos entrar em mais detalhes, só uma introduçãozinha, há uma relevância nesse texto bíblico para os dias de hoje. Tem ou não tem? Com certeza, pastor. Aqui a gente tem uma mensagem, o título da lição já entrega, né? Uma mensagem que vale a pena ser compartilhada, uma mensagem essencial, distintiva, e tem muito que ver com a nossa identidade também como povo adventista do sétimo dia. Xará. E aí, qual é a tua forma de introduzir a lição quando nós lemos este texto de Apocalipse 14, versos 6 e 7, dizendo que há um evangelho eterno, por exemplo, dito aqui, revelado a João e, é claro, a nós também. Eu gosto muito desse texto, viu, pastor Cândido, pastor Assunção, porque é a primeira vez que a palavra evangelho aparece no Apocalipse. Ela tem uma ocorrência derivada um pouco antes, mas nesta forma completa, e este complemento eterno, não é? Este evangelho eterno, é a primeira vez que aparece, e aparece no centro do livro. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso, não é? Que é uma característica da escrita judaica para mostrar a importância desta mensagem que nós temos a dar. Agora note, se o Apocalipse é um livro de revelação, para alertar o povo de Deus, para preparar o povo de Deus, prepara para quê? Só para a vinda de Jesus? Não, o Apocalipse nos ajuda também a preparar outros. De que forma? Pregando este evangelho. Esta é a mensagem relevante que nós temos de dar ao mundo. Agora veja bem, eu quero trazer para vocês aqui sobre esse termo que a lição traz, verdade presente. Porque Apocalipse 14, nós conhecemos como as 3 mensagens angélicas. Nós temos ali. Mas também a lição está falando, o autor, sobre a verdade presente. É a mesma coisa? Há uma diferença entre as 3 mensagens angélicas e verdade presente? Ou elas também conversam? Eu acho importante nós
conversarmos aqui um pouquinho sobre isso, entender esse conceito de verdade presente, né? Eu acredito da seguinte forma, viu, pastor Wanderson Assunção? E eu acredito que o pastor Cândido compartilha da ideia. Em lato sensu, a verdade presente dos dias de Pedro, de Noé, de Abraão, nos nossos dias é a mesma. Em sentido estrito sensu, ou seja, mais próximo, mais detalhado, nós temos algumas nuances. Cada época teve uma verdade presente. Cada época teve uma mensagem. Qual era a verdade presente nos dias de Pedro? Eu posso ler o texto aqui, pastor? Em 2 Pedro, se você puder nos acompanhar, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, o versículo 12, ele diz: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos, lembrando-os acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmada. Então Pedro diz, há uma verdade presente em nossos dias. E qual era a verdade presente? Ora, se você ler aí o contexto em que Pedro está falando, ele está falando, não é, pastor Cândido, da primeira vinda de Jesus. Então esta era a mensagem do Novo Testamento naqueles dias, a mensagem dos apóstolos, o Messias prometido no Antigo Testamento, que era a verdade presente no Antigo Testamento, ele virá. A verdade presente agora, Pedro está dizendo, ele veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus para nos salvar. Então cada época tem um desenvolvimento da verdade. A autora americana e voz profética aos adventistas, Ellen White, no livro Evangelismo, ela diz, cada época tem um desenvolvimento da verdade. E ela diz, a verdade presente para nós não era para as gerações que longe ficaram. Percebe? Há desenvolvimentos. A verdade existe, ela tende sempre a existir, mas em cada época ela vai se desenvolvendo cada vez mais. Até porque a verdade também, ela é progressiva. A gente entende isso. E nesse contexto de verdade presente, o livro de Atos, você percebe os apóstolos, os evangelistas, pastor Cândido, dando ênfase na primeira vinda de Cristo. Ele, Jesus como Messias, a ressurreição, a ênfase na ressurreição de Cristo. Agora veja bem, não significa que uma verdade presente para um tempo específico vai abrir mão de outras verdades que nós encontramos na Bíblia, pastor Cândido. Exatamente. Como o pastor Wanderson mencionou, o Wanderson Domingues, a verdade, vamos dizer assim, é uma só. Quando nós damos ênfase num tema, num aspecto da verdade específica para um tempo, isso não significa um rompimento com a verdade estabelecida pelo mesmo Deus em um tempo anterior. É só um avanço na compreensão, o progresso no esclarecimento de uma certa temática e a necessidade da proclamação desta verdade para alguma característica da época em que se vive. Então, veja, quando Pedro, os demais apóstolos, eles pregam a divindade de Jesus, o sacrifício de Jesus, esta verdade ela entra em choque, não com uma verdade anterior, mas com algo que estava solidificado no pensamento religioso judaico, a expectativa de um Messias que é totalmente diversa do que está revelado na palavra de Deus. Você acha que, complementando aí, você acha que seria uma forma de contextualização de uma mensagem para um tempo específico? De certa forma, concordo com você. É uma contextualização, mas eu acredito que seja um resgate de uma verdade fundamental que por algum tempo ou foi esquecida ou foi entendida de uma maneira talvez equivocada. Agora, olha só, eu quero jogar para vocês aqui, quem decide a verdade presente para um tempo? São os próprios pastores? Deus quem decide? Eu acho que é importante a gente chegar nesse ponto aí. Quem decide qual é a verdade presente para um tempo que uma igreja, que um cristão deve proclamar, que ele deve crer, ele deve proclamar? O apóstolo Paulo dizia que ele era portador de um evangelho que de antemão Deus já havia preparado, não é? Ele repete isso algumas vezes em suas cartas. Voltando ainda para fazer um link com a sua pergunta, pastor Assunção, eu acho que mais do que uma contextualização, a verdade presente ela é uma necessidade.
para aquele momento em que nós vivemos. E Deus é quem determina de antemão, porque a história não pega de surpresa. Aliás, os livros apocalípticos existem exatamente para mostrar que a história não pega Deus de surpresa, que Ele tem a história controlada em suas mãos. E Ele alerta, não é? Jesus falou isso para os discípulos: eu estou falando antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês saibam que eu já disse a vocês. Então Deus tem esse controle da história. Então vamos lá, pastor. Primeiro, o conceito de verdade presente nos ensina algumas coisas importantes. Primeira coisa, a verdade existe. Ela tem de existir. Me lembro que uma vez numa aula, no mestrado, um professor, que não tem a mesma crença que a gente, ele disse assim: a única verdade universal é de que não existe uma verdade universal, não é? Eu brinquei com ele, eu disse assim: professor, o senhor percebeu que a sua fala é autocontraditória? Porque se a verdade é que não existe uma verdade, a verdade de que não existe a verdade também não é verdade, porque não pode existir verdade. Ele parou e disse assim: é verdade, não é? É muita verdade em jogo aqui, não é? Então, a verdade existe. E aí eu pergunto aí para os nossos amigos que estão nos assistindo: nós temos esta verdade maior, universal? Temos ou não? O que você acha? Responde aí. Escreve aí no nosso chat também. Nós temos esta verdade? Ellen White, no livro Evangelismo, se não me falha a página 256, ela diz: jamais deveríamos dizer que temos toda a verdade, que precisamos descansar nos principais pontos da fé. Ela disse jamais, porque verdade é verdade progressiva. No dia em que nós dissermos que temos toda a verdade, nós deixamos de ser o povo da verdade. Olha que curioso. Então o que ela trabalha? O conceito de verdade presente, é isso que nós temos. E esta verdade é determinada por quem? De antemão, por Deus, por necessidade que Ele prevê em cada geração. Muito, muito bom a gente discutir esse tema, ampliar o nosso conhecimento. E você percebe que os meus companheiros aqui, eles não são fracos, né? O pastor Wanderson, meu xará, ele tem que andar comigo, porque vocês percebem, ele cita, ele fala o autor, ele diz até a página, pastor Cândido, que eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, né, pastor Cândido? Nós somos privilegiados aqui na APS de ter um dos Wandersons, os dois Wandersons, na verdade, mas o pastor Wanderson Domingues tem uma capacidade enciclopédica de armazenar. Privilégio é meu trabalhar com vocês. Mas pastor Assunção, me permita só uma parte, entrando no que o pastor Domingues mencionou, nós vemos que Deus é esse que determina a verdade presente. E eu gostei de uma coisa que o pastor Domingues mencionou, e só entrando um pouquinho mais, Deus nos concede profecia, nos concede essa revelação, não para que a gente seja profeta, no sentido de prever o que irá acontecer, mas para que nós sejamos testemunhas. Testemunhas. O que Deus quer de nós é que sejamos testemunhas. E isso tem tudo a ver com o pano de fundo do que nós estamos estudando esse trimestre. O nosso papel não é simplesmente declarar o que vai acontecer. Nosso papel é testemunhar o que está acontecendo em nosso tempo. Exato. E a gente entende que esta verdade presente é Deus alertando. É um alerta urgente de Deus para o tempo presente que esta mensagem está sendo proclamada, compartilhada. E muito bem, prosseguindo aqui então em nosso estudo, nós vamos entrar agora no ponto principal, a essência, o foco xará do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, a intenção de Deus não é trazer medo, pânico, até porque há um equívoco na sociedade de hoje quando se fala da palavra Apocalipse. Apocalipse hoje as pessoas relacionam com tragédias, com catástrofes, mas quando nós estudamos, eu convido você a estudar o livro do Apocalipse. Você que nunca estudou, pode até mandar para a gente uma mensagem aí no Facebook, no YouTube também, no chat aí, dizendo: olha, eu quero estudar o livro do Apocalipse, nós temos aqui cursos e a gente pode enviar também para você na sua residência, tá ok? Mas quando nós estudamos, pastor Wanderson, o Apocalipse, a gente encontra esperança. Nós encontramos coisas extraordinárias, mas o foco principal dele, nós não temos como foco principal simplesmente uma mensagem, mas é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, não é? Na realidade, no Apocalipse, Jesus nem é Jesus. Olha que curioso, não é? Raramente você vai ver essa expressão, né? Jesus Cristo. Você vê no início, não é? A revelação de Jesus Cristo, mas o título principal aplicado a Jesus aqui em Apocalipse é Cordeiro.
Cordeiro de Deus. Ele tem outros nomes também, né? Ele recebe. O Amém. O Amém de Deus, o Filho do Homem, o Alfa e o Ômega. E cada nome há uma intencionalidade na revelação. Quando aparece este nome se referindo a Cristo, né, pastor? Exato. Agora note que mesmo depois da vitória final do povo de Deus em Apocalipse, quando o mal já está vencido e o bem se estabelece, João diz assim em Apocalipse 22, na Santa Cidade, eu vi o trono de Deus, ele não fala de Jesus, e do Cordeiro. Este Cordeiro que está morto na terra, ele é aproximado de Deus, ele entra no Santíssimo, ele fica ao lado do trono e por fim ele aparece no trono, não é? Das 16 ocorrências no Novo Testamento da expressão Cordeiro de Deus, aplicadas a Jesus, 15 estão no livro de Apocalipse. É o título principal de João para Jesus, não é? Inclusive em Apocalipse, no capítulo 17, no verso 14, se você em casa puder acompanhar, ali diz assim, pelejarão eles contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e vencerão também os chamados eleitos que se encontram com ele. Então veja, a vitória final do povo de Deus está com quem? No Cordeiro. E no início, pastor Assunção, de Apocalipse, no capítulo 1, João fala um pouco do objetivo do livro. Se o tema central é a vitória em Cristo, é esta a vitória, ele fala do objetivo. Qual é o objetivo? Ele diz no capítulo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, como o pastor Cândido mencionou, não é? As coisas que vão acontecer. E vocês sabendo, devem então testemunhar. No verso 3 ele diz, bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, eu estou escrevendo este livro para que vocês entendam o que vai acontecer, para mostrar a brevidade do tempo, que a centralidade da vitória está em Cristo, e você é chamado a dar uma mensagem, testemunhar este evangelho de vitória. Pastor, no versículo 5 do capítulo 1 de Apocalipse, até diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, essa alusão ao Cordeiro. É interessante porque também no capítulo 1 ainda de Apocalipse, João está vendo o Filho do Homem, Cristo, andando no meio da sua igreja, e a gente vai ligando, né? A pessoa de Cristo conectada ao seu povo, ao povo remanescente do tempo do fim, para uma mensagem específica, como nós estamos aqui procurando entender, né? Pastor Cândido, o que você tem a nos dizer aí sobre esse ponto central do Apocalipse, esse foco no Cordeiro, pastor? Como o pastor Domingues mencionou, a ênfase é o clímax, né? A vitória do Cordeiro é o centro desta mensagem. E aqui eu entendo que o autor da lição da Escola Sabatina traz esse aspecto da importância da mensagem do Apocalipse como sendo uma mensagem presente, uma mensagem que devemos proclamar, como um norte para esta prática nossa do testemunho, a nossa missão. Não adiantaria a gente passar um trimestre inteiro estudando a necessidade de abordar pessoas, ministrar a pessoas, tratar pessoas como Cristo tratava delas, se a gente perder de vista qual seja a mensagem para o nosso tempo, a volta de Jesus. Esse Jesus que veio ao mundo, que curou pessoas, que amou pessoas, que morreu por toda a humanidade, esse Jesus em breve vai voltar. E este é o conteúdo da nossa proclamação, do nosso testemunho. O Jesus que morreu por nós e o Jesus que enviou o Espírito Santo para fazer uma transformação, uma obra de transformação na nossa vida, esse Jesus que em breve vai voltar. Isso muda toda a nossa pregação, pastor, porque isso nos tira do caminho daqueles que pregam o evangelho só para esta terra, só para este tempo, um evangelho que, por assim dizer, ele é restaurador desta terra como ela é. Um evangelho que profetiza uma melhora das coisas nessa terra. E a gente encontra, às vezes, irmãos e irmãs muito tristes, às vezes decepcionados com Deus, porque se apegaram a uma crença de que a fé em Cristo vai tornar melhores as coisas nessa terra. Mas não é isso que o Apocalipse diz. As coisas nessa terra, elas vão de mal a pior, mas tudo está nas mãos de Deus, o controle está nas mãos de Deus. Mas Amém. Essa não deve ser uma mensagem de pessimismo, de derrota, de frustração, não. Levante a sua cabeça, porque está prestes a volta daquele que morreu por nós, que foi assunto ao céu, mas que em breve voltará para nos buscar. É extraordinário porque esse livro revelando esse Cristo
que morreu, que hoje intercede, esse Cordeiro, esse Cristo que logo voltará. Então nós encontramos essa esperança no livro do Apocalipse, que é de vitória, como o pastor Cândido coloca aqui, vitória para o povo de Deus. E o pastor? Isso nos enche de esperança. Você mencionou a questão da vitória, nós estamos falando aqui da centralidade da vitória no Cordeiro. Vocês sabem que a palavra vencer, nikonti, ou nikos em grego, ela aparece 26 vezes no Novo Testamento. E 21 vezes nos escritos de João. 15 dos 21 no Apocalipse. Ou seja, a vitória pelo sangue do Cordeiro é central no Novo Testamento. É mais central nos escritos joaninos e é de suma importância no Apocalipse, só pela contagem da ocorrência das palavras, não é? Vence-se aquele que está com o Cordeiro. Você lembra as inúmeras vezes quando Deus fala às igrejas e se tem a expressão, né? Ao vencedor, por exemplo, aqui a igreja Tiatira, ao vencedor. Sardes, ao vencedor. Nós temos aqui em Filadélfia, ao vencedor. Até para Laodiceia, que profeticamente é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Laodiceia é o cristianismo frio, é aquele cristianismo morno, aquele cristianismo insensível à mensagem presente, mas Deus vai ao ouvido, ao coração dos cristãos hoje, da humanidade hoje, dizendo assim, olha, mesmo que vocês estejam nesse estado, há uma solução, arrependimento, mas há uma vitória para o povo de Deus no tempo do fim. Essa vitória, não é? Preparada para o povo de Deus, ela é certa até para os piores em Apocalipse. A pior igreja que existe no Apocalipse, na minha opinião, é a igreja de Laodiceia, porque ela nem sabe que ela é morno, não é? E Deus diz, eu estou ao ponto de vomitar você da minha boca, não é? Eu tive a oportunidade de escavar um pouco a cidade de Laodiceia. Você tem Hierápolis com águas quentes, você tem Colossos com águas geladas, lá nas montanhas, e as águas geladas de Colossos com as águas quentes de Hierápolis se encontram bem em Laodiceia, né? E são mornas as águas ali, não é? Mas até esse povo morno espiritualmente, Deus promete a vitória. Exato. E essa vitória em quem? Em quem aceitar o Cordeiro. A promessa de vitória está até para os piores daquela época. Imagina para mim e para você que são os pecadores. Lá em João capítulo 16, verso 33, Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci. E veja, você e eu somos chamados a vencer, não como Cristo venceu, mas por quê, né, pastor Cândido? Exato. Porque ele venceu. E olha só, pastor, eu já vou te passar a palavra. Você falando das promessas eternas, porque a bem-aventurança não é claro que Deus derrama bênçãos para nós aqui nesse mundo. Deus não deseja o mal para ninguém, mas todas as vezes que aqui a referência ao vencedor nas cartas, às igrejas, elas estão relacionadas ao tempo eterno, ao tempo futuro para o povo de Deus. Vocês vão comer do fruto da árvore da vida. E assim por diante. Nenhum vencedor, Deus diz assim, você vai vencer e vai ter uma vida digna na terra, mas é tudo apontando para a eternidade. Sim, pastor. E eu estava pensando, esse tema é maravilhoso. Esse tema deve basear a nossa caminhada de fé. Quando a Bíblia fala desta vitória, não é como se Deus colocasse você dentro de um ringue e tivesse atrás de você dizendo, vai lá, eu vou te ajudar, você vai enfrentar agora o mal, vai enfrentar o diabo, vai enfrentar a tentação. Não é essa vitória que a Bíblia fala. A vitória do Apocalipse tem mais que ver com um alistamento. Em que exército você vai estar alistado? A vitória não é porque você lutou, a vitória é porque você faz parte do exército que vai vencer. O exército vitorioso é o exército do Cordeiro. O lado que vai vencer já está profetizado, já está escrito na palavra de Deus. Então, a gente deve manter a nossa vida próximo do Cordeiro, alistar-nos no exército que vai vencer no final a batalha. Muito bem, continuando aqui, vá compartilhando o link aí na sua página no Facebook, não se esqueça, para que outros amigos, amigas possam assistir também. Você que assiste também, prefere pelo YouTube, compartilhe também, tá ok? Nós vamos entrar agora de uma forma específica aqui, vamos bater um papo, Apocalipse 14. Tem uma palavrinha aqui, Xará, ceifa. E nós vamos entrar nesse tema então. A Bíblia usa a expressão ceifa para simbolizar o retorno de Cristo. Como é que a gente pode entender
esta expressão, os ceifeiros, porque é um tema também que está no livro do Apocalipse e, é claro, aí dentro do contexto que nós estamos estudando. O mundo em que a Bíblia foi escrita, pastor Assunção, um mundo totalmente agrícola, agropecuário, vamos dizer assim, não é? Você tinha uma região ali de Israel, principalmente no Vale de Meguido, de muita plantação, Vale Fértil, e eles se valem ao longo de toda a Bíblia desta linguagem, não é, do cotidiano deles. Então, fala, por exemplo, no capítulo 14 ainda, se você for olhar, falando da descrição dos 144 mil, fala que eles são as primícias, não é? Esses que ali estavam, a partir do versículo 4 ali, fala que eles são as primícias de Deus e do Cordeiro. Isso é uma linguagem agrícola também, não é? Eram os primeiros frutos, não é? A vindima é o último fruto, não é? E o que era a ceifa? Quando os frutos, o trigo, o outro estavam maduros, eles vinham de fato os ceifeiros para colher no campo, para juntar. E era neste momento que em muitas ocasiões, Jesus conta até uma parábola de alguém que jogou o joio no meio do trigo, era nesse momento que se fazia a separação. Especialmente no momento da colheita, da ceifa, não é? Porque os grãos já estavam maduros. Então o que a Bíblia está querendo dizer aqui é da iminência do tempo. Quando ele voltar, de acordo com as decisões que nós tomamos diante dos apelos bíblicos proféticos, vai haver uma ceifa, uma colheita. Mas é pelas obras? Não, não é pelas obras, é pela graça. No entanto, como Deus respeita a nossa liberdade, o lado em que nós vamos estar, daqueles que serão recolhidos para dentro do celeiro, não é? O trigo bom é recolhido, ou daqueles que são jogados para ser queimados porque tomaram decisões erradas, são as nossas escolhas. Então essa é a linguagem que Apocalipse está se valendo. Interessante. Vamos aqui agora a Apocalipse 14. Pastor Cândido, versículo 6, você mesmo fez a leitura, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Primeiro, pastor Cândido, este anjo que está voando, como é que a gente pode entender este anjo que traz um evangelho? Daqui a pouco a gente já falaremos também sobre essa questão do evangelho eterno, essa mensagem, que mensagem é essa? Mas esse anjo aqui, pastor, é um anjo literal, sobrenatural, que Deus envia para pregar, ou este anjo aqui em Apocalipse representa um outro grupo? Como é que a gente pode entender? Nós vemos aqui a figura do anjo, não apenas aqui, mas em vários aspectos do Apocalipse, como o mensageiro. Uhum. Então a ênfase aqui não está necessariamente em quem entrega, mas na mensagem que é dada. Agora, o que a gente pode verificar aqui, pastor, primeiro, ele está voando. Isso tem que ver com a urgência. A gente vê aqui que é um evangelho eterno. Nós já discutimos um pouco sobre a ênfase da mensagem. E a gente tem um outro aspecto aqui nesse verso 6, que é o alcance, né? Toda língua, toda tribo, toda nação, todo povo. Então, a Bíblia está dizendo que esta mensagem vai ser pregada. Então, um movimento da pregação do evangelho, da pregação deste evangelho em todo o globo, esta mensagem específica. E, pastor, se você me pergunta assim, o que significa esse anjo, eu quero ser este anjo. Amém. Que tem um evangelho eterno e que vai pregar onde quer que esteja. Eu quero ser um porta-voz deste evangelho. Eu creio que aqui nós podemos nos encontrar no que a palavra de Deus profetiza que irá acontecer. Então Deus confia a nós a pregação dessa mensagem. Sim. E ela é universal. Ela não é simplesmente uma mensagem para um grupo específico de pessoas. Não é para um contexto específico de pessoas, mas, pelo que nós entendemos aqui de uma forma tão clara, quando diz sobre a terra, né? Está sobre a terra cada tribo, nação, tribo e língua. E, pastor Vantos, o evangelho eterno me leva a pensar que o evangelho, a palavra de Deus, é atemporal. Ela percorre todos os tempos, gerações, culturas, não é? Pastor, a gente faz algo muito interessante, às vezes, corremos o risco de fazermos algo interessante quando estudamos e interpretamos o Apocalipse, né, pastor Cândido? Por quê? Nós nos esquecemos que ocorre com o Apocalipse aquilo que ocorre com as cartas. Teve um público primário.
Não é? A gente acha que porque o Apocalipse é uma mensagem profética, é só para aqueles que estão no tempo do fim. Mas João enviou para algumas pessoas nas igrejas da Ásia, e eles tinham ali a sua temporalidade. O evangelho eterno era necessário para eles ali, como é necessário para nós, foi necessário para antes deles. E eles recebem esta mensagem. Lá nas cartas, João escreve, não é, a mensagem de Jesus ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de Laodiceia e assim por diante, não é? E aqui aparece a mensagem assim, né? Vi um halos angelos, um outro semelhante àqueles líderes da igreja. Quem era o anjo da igreja de Éfeso? Eram os líderes, os mensageiros da igreja de Éfeso, de Laodiceia, de Tiatira, de Sardes, por assim dizer. E aqui ele diz, eu vi um semelhante, que deve pregar o evangelho no tempo do fim, porque a gente precisa lembrar que ele vem numa descrição até Apocalipse 12, Apocalipse 13, desta batalha e da perseguição do povo de Deus na Idade Média, e agora ele introduz os 144 mil para o tempo do fim, e essa mensagem para o tempo do fim. E aí eu entendo que João está dizendo assim, este evangelho eterno que era necessário nos dias de Abraão, nos dias desses primeiros leitores do Apocalipse, este evangelho é necessário, lógico. Nós vamos pregar que Jesus virá uma segunda vez. Eles pregavam Jesus veio a primeira vez. É aquilo que nós já mencionamos do contexto estrito. Mas a pregação deste evangelho para todas as épocas, todas as gerações, que foi necessário para eles, é necessário que você proclame. E se era preciso que eles proclamassem naquele momento, é necessário que você proclame. Só que para nós tem isso que o pastor Cândido observou. A urgência, o anjo está voando. O tempo é mais urgente do que o tempo em que eles viviam. Vamos lá. Mas deixa eu polemizar aqui um pouco. Vai lá. Pastor Wanderson Domingues, então esse anjo era semelhante àqueles anjos das igrejas literais, de um tempo específico na Ásia Menor, etc. Então, esse anjo, ele era o líder da igreja, um guardador da igreja, um responsável pela igreja. Então, isso aqui é responsabilidade só da liderança da igreja? Alguns podem pensar assim, nós sabemos onde vai chegar, mas... Então, alguém pode olhar para isso aqui e falar, então, é o anjo da igreja, é o responsável, é o pastor da igreja. Os mais talentosos. Ou é o pastor, ou é o líder, ou é o ancião da igreja. Aqueles que têm o dom de falar no púlpito da igreja. Então, aqui, como é que a gente se encontra especificamente aqui nesse anjo? Eu acho que a explicação, e é muito boa a tua colocação e pergunta, ela está no seguinte, só o anjo, só o líder da igreja de Éfeso tinha problema? Só o líder da igreja de Laodiceia tinha problema? Se a mensagem fosse para ele, a mensagem de vitória, de vida eterna, a promessa, era só para ele também? Não. Ele representa toda uma comunidade. E a mensagem é para ele entregar para a comunidade. Exato, né? E que ele deve entregar para os outros. Então hoje, lógico, passa a responsabilidade pelos líderes que estão nos assistindo, sim, mas este evangelho eterno é responsabilidade, como Estevão fala lá, não é? Foi confiada a todos nós. É uma verdade confiada a todos nós, e todos nós devemos pregar, porque a cada povo, tribo, língua e nação eu não posso fazer sozinho, você não pode, só juntos. E olha, é maravilhoso porque os iletrados podem pregar, aquele que não consegue ler a Bíblia pode pregar, aquele que tem uma vida acadêmica extraordinária pode pregar. Então Deus é fantástico, gente. Deus não estabelece uma mensagem para ser proclamada para que poucos falem sobre ela, mas para que todos falem, todos têm condições. Eu já presenciei, já pastoreei pessoas que não conseguiam nem identificar na Bíblia o nome de Cristo, mas de uma forma extraordinária falavam com paixão, com brilhos nos olhos, sobre o retorno de Cristo. Pastor Vans, me permita só uma colocação, porque esse tema ele tem que mexer com a gente, ele tem que chacoalhar a nossa estrutura. Quando a palavra profética diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, ele tem uma mensagem para ser pregada a todo o povo, tribo, língua e nação. Aqui só tem, por assim dizer, dois personagens nessa cena. Tem o anjo que está proclamando e tem as pessoas que vão receber a mensagem. Então eu tenho que tomar uma decisão de que lado que eu vou estar. Eu sou o anjo que proclama, ou eu sou esse povo, essa nação, essas pessoas que estão desatentas ao tempo que nós vivemos. Exato. E precisam de um mensageiro para me acordar. Então, você que está assistindo aqui, você que está acompanhando essa mensagem, eu quero te fazer um apelo, nem acabou ainda, temos uma parte agora para fechar, mas tome uma posição no mundo espiritual.
Essa é uma palavra do céu para nós hoje, e que você seja o anjo que voa, que tem urgência, que sabe a mensagem, que tem a trombeta no sonido correto e que vai alertar as pessoas que estão ao seu redor, na sua comunidade, na sua casa, porque o tempo está próximo. Muito bom, pastor Cândido. Entrando agora, que mensagem é esta? Pastor Wanderson, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Duas palavrinhas aqui. Temei a Deus e juízo. Os livros poéticos falam muito sobre esta palavra temer a Deus. E é claro que não é o temer de ter medo. Como é que a gente pode entender, à luz da Bíblia, a expressão temer? E depois nós já vamos entrar aí, pastor Cândido pode falar também, você, pastor Wanderson, sobre o juízo. Vamos lá, essas duas palavrinhas. Legal, temor, pastor. O juízo, né, que nós encontramos aqui. Pastor, aparece esse tema do temor a Deus, não é? E de dar glórias a Ele. É recorrente, como você mencionou, em todo o Antigo Testamento. Você encontra em Deuteronômio, em Samuel, em Salmos. Eu acredito que João tira de todo o Antigo Testamento, mas especialmente de Salmos 96, onde há um clamor para temermos a Deus. E esse temer a Deus, o salmista ali no seu cântico, ele deixa claro que tem algo mais a ver com arrependimento, uma tristeza, porque nós temos que temer para guardar os seus mandamentos, nós temos que temer para seguir os seus caminhos. Tem sempre que ver com essa questão de se arrepender de algo que eu estou fazendo de errado ao longo do Antigo Testamento. E você tem essa questão de dar glórias a Ele com a conversão. A minha vida convertida glorifica, não é, a Deus. Nós somos chamados e transformados pelo Espírito Santo nesta conversão para nós glorificarmos o seu nome. E esse é um tema recorrente ao longo de todo o Antigo Testamento, de todo o Apocalipse, aliás. Eu quero ler 3 textos aqui apenas para clarificar no Apocalipse o que é temer e glorificar o nome de Deus. Vocês podem me ajudar? Vou pedir para o pastor Assunção ler Apocalipse 15, verso 4, e o pastor Cândido ler Apocalipse 16, verso 9. Você pode ler, pastor? Então diz aqui, Apocalipse 14, versículo 4. 15, verso 4, perdão. Desculpe, 15, verso 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és digno, só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aqui é um cântico dos salvos. Muito lindo. Lindo esse cântico, não é? Está aqui dentro do cântico de Moisés e do Cordeiro. E neste cântico dos remidos, todas as nações são chamadas a temer e a glorificar. Olha que interessante. Na verdade, o temer é atracional. Exato. A aproximação desse Deus. Pelos não atos de justiça de Deus, né? Não afastamento e medo, como os antigos tinham dos deuses pagãos. Exato, os deuses pagãos tinham que ser provocados, né, em benevolência. O Deus bíblico não precisa ser provocado, você não precisa ir atrás dele. É ele que vem atrás de você e atrai você. Lindo. Agora, em contraste desses salvos, olha o que diz Apocalipse 16, verso 9. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Percebe que aqui a glória está junto com o temor, mas se chama de arrependimento? Enquanto que os salvos, eles temem, se arrependeram e deram glória, conversão, vida transformada, os perdidos, mesmo com os juízos de Deus, eles não se arrependeram, é o temor, e nem lhe deram glória. Então tem que ver com salvação essa mensagem, este evangelho eterno. Olha aí, então, já que você está falando, e nós estamos estudando aqui, você em casa acompanhando com a gente, esse texto de Apocalipse 16, verso 9, que o pastor Cândido leu, falando dos que rejeitaram deliberadamente o evangelho, a graça de Deus. Aí nós entramos nesta outra exortação, neste outro apelo que Deus faz, que está em Apocalipse 14, 8. Pastor Cândido, você pode ler o texto aí? Claro. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Agora vamos lá em Apocalipse 18, pastor Wanderson Domingues Xará vai ler. Apocalipse 18, versículo 2. Apocalipse 18, verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo:
Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então vamos lá, nós vamos para o final da nossa lição. Então a gente tem aqui Deus fazendo um convite, um chamado extraordinário para proclamar uma mensagem aonde Cristo está voltando, temer a Ele, dar-lhe glória, até porque é chegada a hora de um juízo, tem a ver com decisão. Mas também há aqui, amigos, um outro convite para, diante deste juízo, infelizmente não tem como nós entrarmos tanto detalhes sobre as fases do juízo aqui, mas diante de um juízo eminente que Apocalipse apresenta, o convite para sair de Babilônia, porque Babilônia cai. Apocalipse 13, né, pastor, vem falando de Babilônia, do seu poder, das suas tentativas de acabar com o povo de Deus, e é claro, com a mensagem de Deus para o tempo do fim, e agora então apresenta Babilônia, este poder extraordinário caindo, pastor Wanderson. O título da lição é uma mensagem que vale a pena anunciar, certo? Pastor Cândido mencionou de pessoas que querem um reino nesta terra, levantam o Messias nesta terra. Acha que tudo vai se resumir aqui. Jesus veio para proclamar um reino e um evangelho eterno. Ele não veio para nos redimir e deixar a gente aqui. Ele veio para falar de um evangelho completo. E aqui, pastor Assunção, pastor Cândido, eu vejo nas 3 mensagens angélicas este evangelho completo. Na primeira mensagem, a ênfase maior no evangelho é no arrependimento e conversão. É um convite. Ele proclama a todos, não é? Para temer, se arrepender e dar glória, ter uma vida de santificação. No segundo, ele dá uma advertência. Ele dá um anúncio, olha, Babilônia vai cair. E aí, quando nós vamos para o terceiro, ele diz, diante do evangelho que foi pregado, para arrependimento e conversão, temer e dar glória, do aviso de você colocar as escolhas em Babilônia, que vai cair, tudo que é temporal, tudo que é nesta terra vai cair. Ele está dizendo, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Não é? É isso que ele está dizendo. Aí ele vai dizer, se você não escolher o certo, virá o juízo, sem mistura de misericórdia. Então você tem um chamado ao arrependimento e à conversão, a pregação do evangelho, uma advertência do que vai acontecer, e aí você tem um juízo. E por que, pastor Assunção? Aí eu devolvo também para o pastor Cândido, porque aí se encontra, acho que Calvino resume bem, não é? Calvino dizia assim, eu não quero uma lei sem Cristo, e não quero um Cristo sem lei. Este é o evangelho completo. Eu não quero uma lei sem Cristo, só das obras, mas também não quero um Cristo sem lei, graça barata. É o evangelho completo pregado aqui. Pastor Cândido, as tuas últimas considerações, esse apelo final, porque eu estou olhando aqui, Babilônia era o centro, e nos nossos dias a gente aplica assim, é o centro de uma vida de idolatria, daquilo que vai contra a verdade, contra a palavra de Deus. Não adianta a ilusão, não adianta as pessoas se encantarem com Babilônia e com todas as suas estratégias, porque ela vai cair. E nós temos um convite final de Deus, pastor Cândido. Que convite é esse? Faça para os nossos amigos. Pastor Wanderson, daqui a pouco também você vai ter aí 30 segundos, hein? Vai pensando aí no seu convite final e nós vamos terminar então o nosso estudo de hoje, que está muito bom, não dá vontade de parar, mas tem que parar. Primeiro um privilégio a gente estudar a palavra de Deus juntos com os amigos aqui também, tantas visões interessantes. E sabe, querido, você que está me ouvindo, você tem uma decisão a tomar. O final dos tempos a gente vai ter o anjo que proclama e povos, tribos, nações desavisadas, desatentas, que precisam de uma mensagem. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim, se você não é um evangelista, você tem urgentemente se encontrar com um evangelista. Mas eu espero que você seja o portador dessa mensagem, a portadora dessa mensagem, que você seja cada vez mais apaixonada pela palavra de Deus e proclame a outros, não apenas informações que há na sua mente, mas a glória de Deus, o caráter de Deus refletido na sua vida, em cada escolha, em cada decisão, no seu caminho. Que Deus abençoe todos. Pastor Cândido, assim, de uma forma bem pessoal, eu acredito que você tem uma paixão, um amor assim, pessoal, quando você proclama, né? Com certeza. Pastor Wanderson, você sabe que eu digo por aí que todo cristão tem que passar por 3 conversões. Primeiro, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo,
a gente se converte ao próximo. A nossa religiosidade não é egoísta, não é autocentrada, não é para mim mesmo. O que Deus me dá é para compartilhar. A experiência cristã, ela é em comunidade. Então, eu me converto a Cristo e, por amor a Jesus, eu me converto ao outro. Eu sirvo a Deus servindo ao outro. Eu amo a Deus amando ao outro. Mas, terceiro, eu tenho que me converter à missão. Eu tenho que entender que eu fui salvo para salvar. Eu fui encontrado pela graça para promover novos encontros com ela. E que você seja esse missionário que o tempo que nós vivemos espera. Muito bonito. Xará, termina aí. A gente tem que encerrar aqui, viu? O pessoal já nos avisou ali. É muito gostoso o tema, mas o que você tem a dizer aos nossos amigos? O convite das 3 mensagens angélicas é a decisão. Babilônia vai cair, tudo que é temporal vai cair. Se você colocar as suas escolhas, os seus valores nas questões desta terra, onde estará o teu coração, tudo isso vai passar. Trabalhe por aquilo que é eterno. E a mensagem bíblica é essa: Babilônia vai cair, sai dela, povo meu. E Babilônia, pastor Assunção, não é só um local, não é só uma geografia. Babilônia é uma ideia filosófica, teológica, de salvação por obras, de coisas temporais, de coisas terrenas, de coisas da carne. É possível eu não estar geograficamente em Babilônia, mas Babilônia estar em mim intelectualmente. E Deus faz um convite para aqueles que fazem parte do povo dele, para que tirem Babilônia somente do seu coração, e aqueles que estão dentro de Babilônia, até geograficamente, saiam dela. Ela vai cair, tome a decisão por Jesus Cristo. Você é convidado a sair de Babilônia e vir para Jerusalém, não é? E aqui eu me valho do Salmo dos exilados, quando eles estavam em Babilônia presos, e ali o salmista diz assim, não é? Que os cativos, não é, estavam ali, e aqueles que nos aprisionaram diziam: cante-nos um cântico da sua terra. E eles diziam: como cantaremos cântico do Senhor em terra estranha? E a única coisa que eles conseguiam pronunciar, o salmista diz, é assim: ah, se eu de ti me esquecer, Jerusalém, que se apegue a língua ao meu paladar, que se resseque a minha mão direita, se eu não preferir Jerusalém a Babilônia, as glórias desta terra. O convite de Deus é esse: ah, se eu de ti me esquecer, Jerusalém, saia de Babilônia, venha para o povo de Deus, tome a decisão por Jesus. Olha que lição, hein? Muito bom, extraordinário. Eu li certa vez num livro, o autor dizendo que quando nós nos tornamos parecidos com aquele que nós adoramos, e a palavra nos convida a sermos adoradores de Cristo, adoradores de Deus. Quando eu adoro a Deus, eu me torno mais parecido com Ele, e Deus é missionário. Jesus deixou o céu, veio aqui esta terra viver entre os homens, compartilhar o seu amor, compartilhar a sua graça, viver um evangelho, viver uma vida extraordinária. Então, quando nós adoramos a Deus, quando nós vamos à presença dEle, nos parecemos com Ele, não tem como. Você vai revelar o caráter de Deus. Você falará do amor dEle com paixão, com intensidade. E eu termino aqui dizendo: Jesus, Deus te chamou para que você seja esse anjo, com uma mensagem presente para o nosso tempo, com uma mensagem extraordinária, que o centro desta mensagem é Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus faça da tua vida uma grande bênção. E nós vamos terminar tendo aqui mais um momento de oração. Eu quero convidar o meu amigo pastor Cândido, então estará terminando, concluindo, orando por todos nós. Oremos. Querido Deus, que privilégio termos nas nossas mãos a Tua Palavra. Pai, que diante do que estudamos na Tua Palavra, o nosso coração se abra, a nossa mente seja esclarecida e tomemos uma posição no mundo espiritual. Sejamos Tua voz, sejamos os Teus braços, sejamos os Teus pés aqui nesta terra para alcançar e salvar o maior número de pessoas que pudermos. Pai, ajuda-nos, desperta-nos e usa-nos para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém.